Descobri que eu era adotada aos 20 anos de idade e vim contar essa polêmica pra vocês. Depois de meses de vocês cobrando essa história na minha DM, o povo me encontrando pessoalmente, me perguntando como que aconteceu, como você descobriu, eu vim trazer pra vocês. Eu vou fazer um resumo, porque esse é o terceiro vídeo que eu gravo e tá ficando muito longo, então eu preciso encurtar o máximo que eu conseguir pra poder contar. Eu sempre senti dentro de mim, desde criança, que tinha algo que não era contado pra mim. Alguma coisa, eu sentia no meu coração que uma hora ou outra eu ia descobrir. E esse sentimento juntou com alguns fatores que aconteceram e eu vou pontuar aqui pra vocês. Primeiro fator. Uma amiga minha chegou na escola, eu tinha acho que 5 anos de idade. A mãe dela trabalhava com a minha mãe na loja da minha tia. Ela chegou pra mim na escola e falou assim: Você é adotada. E eu falei: Tá louca, não sou adotada não. E nós tínhamos uma amiga que de fato era adotada. E eu achei que ela tava me confundindo com essa amiga. Falei: Não, você tá confundindo. Ela falou: Não, eu não tô confundindo. A minha mãe, a sua mãe contou pra minha mãe e a minha mãe me contou. E você é adotada. Briguei com a menina, a minha mãe foi parar na escola. E uma cena que me marcou foi o fato da minha mãe sair de dentro da sala da diretora chorando. Eu fiquei perguntando: Nossa, mas por que minha mãe tá chorando, né? Porque eu briguei na escola, eu era uma criança de 5 anos, mas aquilo ficou guardado na minha cabeça. E eu lembro que no outro dia a diretora imprimiu um papel e mandou pra todos os alunos, aonde falava sobre mãe ser não quem dá luz, mas sim quem cuida. Um texto super bonito, super emocionante. Eu lembro da minha mãe lendo esse texto pra mim e chorando muito. Segundo fator. Mais ou menos ainda com 5, 6 anos de idade, a minha mãe, nós estávamos no banheiro e eu lembro que a minha mãe virou pra mim e falou assim: Quando você fizer 18 anos, eu vou contar a sua história de vida. Mas ela não entrou em detalhes, só me falou isso e eu também não esqueci. Gente, pensa uma pessoa que tem memória boa pro passado, eu guardo tudo. Eu posso não lembrar de algo que você vai me falar agora. Daqui 5 minutos eu não vou lembrar, mas lá do passado eu lembro de tudo. Terceiro fator, eu acho que eu já tinha uns 7 anos de idade e nós estávamos numa festa. Não vou lembrar de quem era essa festa, mas eu lembro que era na casa do meu primo. E aí a mãe dele, ela falou assim, ela tava conversando com a minha mãe, e ela falou assim: Ai, não sei o que, porque a Ivani é adotada. E bem na hora eu cheguei. E aí a minha mãe regalou o olho e falou assim: Ela não sabe. E aí ela também regalou o olho do outro lado, colocou a mão assim na frente da boca, ficou chocada. E aí eu lembro que minha mãe contorceu a situação ali na hora e conseguiu me convencer de que aquilo que ela tinha falado não tinha sido aquilo que ela queria dizer. Entendeu? Ficou confuso, mas acho que deu pra entender. Eu acho que as pessoas vão achar que eu sou louca porque eu tô contando essa história muito feliz, né? Eu tô rindo muito, e não é uma história de humor. Mas, gente, eu sou uma pessoa animada, até pra contar fatos polêmicos da minha vida, é isso. Isso já passou, eu tô bem e tá tudo certo. Lembro de perguntar pra minha mãe no carro, nesse dia que a gente tava indo embora da festa: Mãe, eu sou adotada. E minha mãe: Claro que não, ela interpretou, ela falou errado, e você também interpretou de uma outra maneira. E enfim, eu era uma criança de 7 anos, então é fácil de você convencer. Então, eu só acreditei. Eu acho que é o quarto fator que eu vou falar agora. A minha mãe, eu questionava ela porque ela tinha foto minha desde o meu primeiro dia de vida, recém-nascida, bem pequenininha, mas ela não tinha foto grávida de mim. E eu ficava: Você não tem foto grávida de mim. E ela: Ai, mas não tem nada a ver, Ivani, para de ficar colocando coisa na sua cabeça. É porque a gente nem se preocupava com isso, a gente não se preocupava em tirar foto e fazer vídeo, não é igual é hoje em dia. Quinto fator. Eu tenho uma tia que é adotada. E eu tava na casa dessa minha tia e a minha tia falou assim pra mim: Viu, por que você questiona tanto se você é adotada ou não? É um problema pra você ser? E eu falei pra ela, né? Eu falei: Eu questiono por conta disso, disso e aquilo, né? Trouxe os fatos pra ela e falei: Não é um problema pra mim ser. Se eu sou adotada, tudo bem. Eu só acho que eu tenho o direito de saber. Por que eu sou adotada? Eu falei pra ela. Minha tia de branca, ela ficou transparente. Ela tava de pé, ela até sentou, gente. Aí ela falou assim pra mim: Ivani, eu acho que esse é um assunto que você tem que conversar com a sua mãe. Você já conversou sobre isso com ela? Você já perguntou pra ela? Conversa com ela pra você entender melhor. Leva suas dúvidas pra ela, né? Porque até ela fica sem entender o porquê que você fica assim. Ali, ela, ao mesmo tempo que ela respondeu, ela não respondeu nem que sim nem que não. Então, pra mim, ali já ficou uma resposta, entendeu? Não sabia exatamente o que era, mas eu sabia que tinha algo ali. Quinto fator. A minha mãe, nós nos reunimos aqui em casa, né, com a minha madrinha, as minhas tias falavam: quando eu tava grávida de fulana, eu tinha muito enjoo. Quando eu tava grávida de ciclana, eu passava muito mal. A minha mãe não falava nada, a minha mãe ficava quieta, entendeu? Ela só ficava escutando: Sério. Ela não falava: Quando eu tava grávida da Ivani, eu também sentia muita ânsia, eu também tinha muita dor de cabeça. Ela só ficava quieta e isso era uma coisa que eu também observava. Os adultos acham que as crianças não observam as coisas, né? Gente, eu era uma criança observadora. Eu observava cada detalhe. Poderiam até me convencer ali na hora, mas aquilo ficava guardado comigo do mesmo jeito. Agora eu vou envolver um pouco o mundo espiritual. Se você não acredita, passa o vídeo, e se você acredita, fica até o final. Um dia eu estava assistindo a oração de um padre no YouTube. Eu gosto muito da oração dele, então eu via quase todos os dias. E ele falou assim: Tem uma pessoa aqui que Deus está tocando no meu coração para falar que essa pessoa teve um livramento até mesmo de familiares. Essa pessoa não sabe, mas Deus tá mandando falar que o oculto vai ser revelado para ela. Deus vai tocar em corações para poder falar, porque se não tocar, é algo que ela nunca vai saber. E eu não sei por quê, mas na hora eu senti que aquilo era pra mim. E eu não pensei em adoção, eu não pensei em nada. Eu fiquei: Mas como assim me livrou de familiares? Tipo, será que tem alguém da minha família, né, que em algum momento teve algum tipo de maldade comigo, algo assim? Eu juro pra vocês que eu não pensei em nada de adoção, mas eu senti que aquilo foi pra mim. E outro detalhe, eu sempre falava pros meus amigos, pro João, que é meu noivo. Eu não falava pra minha família, mas eu falava pros meus amigos e pro João: Eu acho que eu sou adotada. Ou se eu não sou adotada, tem alguma coisa que a minha família não me conta. E aí eu sei que vai ter gente que vai perguntar assim: Mas por quê? Mas eles te distratavam? Lidavam com você de uma forma,
tipo assim, com indiferença, pra você sentir isso. Não, todo mundo me tratou sempre muito bem. Gente, assim, se fosse por eles, eu nunca desconfiaria, porque todo mundo sempre me tratou como se eu fosse sangue deles mesmo, porque da família eu sou, né? Mas como se eu fosse sangue deles mesmo. Depois de muitos anos com essa desconfiança dentro de mim, estávamos eu e minha amiga conversando. Eu trabalhava na loja, no centro da cidade. E nós estávamos conversando, e aí ela falou assim: você sempre fala que você acha que você é adotada, né? Mas por quê? Quais os motivos? E eu levei os motivos pra ela. Porque eu falava pros meus amigos, mas todo mundo achava que minha vida. Tem um amigo meu que ele até brinca comigo e fala: Ivani, você acha que sua vida é uma novela? E ele falava isso: a Ivani acha que a vida dela é uma novela. Eles não acreditavam porque eu não trazia detalhes do porquê que eu achava aquilo. Eu só falava o que eu achava e falava algumas coisas assim, mas pra eles eram motivos banais. E quando eu dei detalhes pra essa minha amiga, ela falou: Mi, faz muito sentido isso que você tá falando. E nesse dia, eu falei assim: eu vou conversar com a minha mãe de novo. E todas as vezes que eu tocava nesse assunto com a minha mãe, que eu falava pra ela: eu sou adotada, a minha mãe ficava muito nervosa, gente. Se ela tava lavando louça, ela começava a socar prato, socar copo de nervo, mas sabe quando a pessoa é um assunto muito estressante, assim, muito complicado, então a pessoa começa a ficar nervosa. Então ela ficava estressada, ela tentava mudar de assunto. Então nesse dia eu fui disposta a conversar com a minha mãe sobre esse assunto. E na época, a minha amiga que trabalhava comigo na loja, ela estava grávida e estava sentindo muita dor de cabeça. E eu, antes de iniciar o assunto com a minha mãe sobre eu ser adotada, mais uma vez questioná-la, eu falei assim: mãe, a Ju tá com muita dor de cabeça. É normal grávida sentir muita dor de cabeça? E a minha mãe tava lavando louça distraída, ela falou assim: sei lá. Mas ela falou um sei lá tão tipo assim, nunca engravidei pra saber? Que eu falei: o quê? Eu acho que eu já tenho minha resposta. E aí, foi a deixa pra eu falar: eu sou adotada, mais uma vez. E aí, mais uma vez, a minha mãe ficou nervosa. Mais uma vez, ela começou a socar prato, socar copo. E ela falou assim: por que que toda vez você me pergunta isso? Aí eu falei assim pra ela, uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Eu falei assim: mãe, se eu sou adotada, por mim tudo bem. Mas eu acho que eu tenho direito de saber, porque é a minha história. Eu posso um dia precisar dela. E assim, você continuará sendo a minha mãe. O meu padrasto continuará sendo meu padrasto. Os meus amigos, a minha família continuarão sendo a mesma coisa. A minha vida continuará sendo essa. Mas eu acho que é meu direito e eu preciso saber. E ela ficou quieta, gente. Nesse dia ela não ficou retrucando, ela só ficou lavando louça quieta e refletindo. Tipo, sabe quando a pessoa fica longe? E aí eu lembro que depois que eu falei isso pra ela, ela virou pra mim e falou assim: tá, me dá um mês e eu vou contar pra você a sua história. Nessa hora, gente, caiu minha pressão. Eu passei mal, meu coração começou a acelerar. Porque uma coisa é você desconfiar, outra coisa é alguém chegar pra você e falar assim: daqui a um mês eu vou contar a sua história. Tipo assim, alguma coisa tem e eu não sei. Ivani, você conseguiu aguentar um mês sem saber de nada? Sim. Não fui atrás de nada. Eu aguentei um mês. Eu não sou muito ansiosa com essas coisas assim. Eu tenho uma fé muito grande em Deus, então eu sabia que se fosse um momento pra eu saber sobre a minha história, se esse momento tivesse realmente chego, eu iria saber. Ninguém iria atrapalhar, ninguém mais iria conseguir esconder de mim. E eu sabia também que a minha mãe precisaria de uma preparação dentro dela, porque por muitos anos ela escondeu. Então, pra você contar isso pra alguém que durante muito tempo você se esquivou, é algo muito pesado, é algo muito difícil, tanto pra quem vai ouvir quanto pra quem vai contar. Claro que nesse um mês tiveram vários momentos em que eu fiquei ansiosa, em que eu fiquei, meu Deus do céu, o que será que é? Mas tudo sob controle, tava seguindo a minha vida normalmente. Chegou a semana que ia fazer um mês que a minha mãe pediu um mês e ia dar um mês certinho. E aí a minha mãe falou assim: ó, nós vamos pra Marília, pra casa da sua madrinha. Eu tenho duas madrinhas. Uma chamada Jane, que é minha madrinha de batismo, e outra que se chama Vanessa, que é minha madrinha de crisma. Nós iríamos pra casa da Jane, minha madrinha de batismo, que é a irmã do meu pai. Ela falou assim: nós vamos pra casa da sua madrinha porque eu quero contar junto com ela essa história. E eu sei que vai ter gente que vai questionar e falar assim: ah, Ni, mas você nunca questionou seu pai sobre... Gente, nem deu tempo de eu questionar meu pai. Meu pai, quando eu fiz 3 anos de idade, ele veio a falecer, infelizmente. Então, não deu pra mim questionar ele. É a terceira vez que eu vou gravar esse vídeo. Essa história já tem 4 anos, hoje eu tenho 24 anos de idade, mas ainda mexe comigo. Eu ainda quero me emocionar e eu achei que eu não ia me emocionar, porque eu já contei essa história tantas vezes que pra mim já não tinha mais emoção de contar. Por fim, não deu pra nós irmos pra Marília, então nós fomos na casa da minha madrinha Vanessa, pra ela contar junto com a minha mãe a minha história. Antes de eu ir direto aos fatos, eu só queria deixar uma parte muito importante e muito bonita da minha história. O meu pai e a minha mãe não podiam ter filhos, por conta do meu pai. Meu pai tinha um problema que ele não podia ter filhos. E por muitos anos eles tentaram, porque o sonho da minha mãe e do meu pai era ter um filho. Na época, eles gastaram muito com inseminação artificial. Minha mãe vendeu casa junto com meu pai. Eles gastaram mais de 10 mil na época pra tentar. E infelizmente não deu certo. E a minha mãe conta que meu pai sentava no chão quando ele ia tomar banho e ele ficava chorando, implorando pra Deus um filho. E aí a minha mãe me falou que ela falou assim pra ele: ó, é a última vez que a gente vai tentar, porque a gente já gastou muito dinheiro com isso. Venderam até caminhão pra investir realmente no sonho deles. Então, minha mãe falou: a gente já gastou muito com isso. E toda vez é um sofrimento absurdo. Então, é a última vez que a gente vai tentar. Se a gente não conseguir, a gente vai seguir a nossa vida. Eles foram lá no médico mais uma vez e tentaram. A minha mãe chegou a engravidar, dessa vez por 15 dias, porém ela perdeu o bebê. E eles estavam seguindo a vida deles, muito tristes. E um dia, uma amiga da minha mãe falou assim pra ela: vamos no culto comigo? E minha mãe falou: vamos. Chegou lá no culto, o pastor tava falando a palavra. E ele veio e falou assim:
Tem uma irmã que tá aqui hoje, que Deus tá mandando falar pra ela, que daqui 2 meses ela vai ter a filha dela. A amiga da minha mãe falou assim, Márcia, o pastor tá falando com você, Deus tá falando com você. E aí minha mãe falou, imagina, é pra você. Essa amiga da minha mãe, ela tinha muitos filhos. E aí minha mãe falou assim, imagina, não é pra mim não, é pra você. Ela falou, não, ele tá falando com você. Depois que minha mãe foi na igreja, passou um mês, e uma amiga do trabalho dela veio até ela e falou assim, Márcia, você quer um bebê? E a minha mãe falou assim, eu quero, mas como assim? Ela falou, então, tem uma amiga minha que ela engravidou, ela não quer a criança, e nem o genitor, e a família do genitor querem a criança também. Então ela quer dar. Tem um casal que tá interessado. Caso você não queira, eu vou falar deles, mas eu lembrei de você porque eu sei que você quer muito ser mãe. E minha mãe falou, não, eu quero, eu vou falar com meu marido, mas minha mãe falou com meu pai falou, quero, pega essa criança, a gente vai cuidar. E aí a amiga da minha mãe falou, ó, daqui um mês o bebê nasce. E depois de um mês, de fato, eu nasci. E uma curiosidade que eu tenho pra falar nesse vídeo, eu nasci 2/2/2002. Vocês acreditam? Então nós fomos na casa da minha madrinha Vanessa, pra, né, junto com a minha mãe, ela me contar a minha história. A minha mãe chorou muito, a minha mãe não conseguiu falar, a minha madrinha que iniciou a conversa, porque foi muito difícil pra minha mãe falar. E eu lembro que eu fiquei em choque. Minha família contou a história, eles contaram muito calmos pra mim. Tava minha mãe, meu padrasto, minha madrinha, o meu primo, que é marido da minha madrinha, os meus outros dois primos, né, que são os filhos da minha madrinha. E eles contaram a história assim, de uma forma muito calma pra mim, respeitaram ali os meus momentos, perguntaram se eu queria saber detalhes, ou se eu preferia não saber. Só que eu sou o tipo de pessoa, gente, que eu prefiro que rasgue a minha alma, que eu, nossa, morra de chorar ali no dia, mas que seja tudo falado pra eu sofrer ali na hora e depois me recuperar. Agora, eu vou falar pra vocês como que aconteceu tudo na época. Minha mãe tava trabalhando e ela recebeu a ligação de que eu tinha nascido. E aí a minha genitora falou pra ela, ó, ela nasceu, vem buscar ela aqui. Inclusive tem que vir buscar rápido, porque eu tô com pressa. E se não vir buscar ela, eu vou deixar ela aqui. A minha mãe tava trabalhando, então ela não ia conseguir me buscar. Nem meu pai, ele também tava trabalhando. Então quem foi me buscar foi a minha madrinha Vanessa. Então a minha madrinha foi me buscar no hospital pra poder me entregar pra minha mãe depois. E desde então a vida da minha mãe tem sido muito melhor. A minha família respeitou o fato de eu querer saber quem era minha genitora e meu genitor. Eu não sei quem é meu genitor. Você pode ser meu genitor e você nem sabe. Você pode ser meu irmão, você pode ser minha irmã. Então a minha família respeitou. Eu queria saber quem era meu genitor e minha genitora. Eu não sei quem é meu genitor, mas eu sei quem é minha genitora. Eu sei que a maior dúvida das pessoas é: ah, mas a família do seu genitor não te quis. Não, gente, eles não me quiseram. E assim, a minha genitora, ela era uma GP. Eu vou falar GP porque eu não sei se pode falar, assim, o nome aqui, não sei se derruba um vídeo, então eu vou falar GP. O genitor, ele era casado, né? Então, ele traiu, né, a esposa dele, e aí, assim, se for quem nós estamos pensando, mas assim, eu não sei quem ele é, mas a gente tem uma desconfiança. Então, 98, 99 chances de eu ser filha dessa pessoa que eu tô falando aqui pra vocês. Então ele era casado, ele tinha a família dele, e ele já tinha outros filhos, e aí ele traiu, né, a esposa dele com a minha genitora, e eu nasci. Agora vamos pra família da minha genitora. A família da minha genitora não sabe que eu existo, porque a minha genitora falou pra eles no hospital que eu, pra não falar. Então, ninguém sabe que eu existo, ninguém nem imagina, as pessoas acham que eu no hospital, que foi o que ela falou. Que infelizmente eu, né, lá no hospital, e lá eles iam resolver. Inclusive, a pressa dela pra me buscar no hospital foi por conta disso, porque tinha uma pessoa que ia ir lá no hospital buscar ela depois, se encontrar com ela, e essa pessoa não poderia me ver lá. Então, ela queria que agilizassem, né, pra me buscar lá no hospital por conta disso. E se não fosse me buscar, aí ela me deixaria lá pra outra pessoa poder não descobrir que eu, na verdade, estava viva. A minha família me aconselhou a conversar com ela, a entender o porquê. Minha família falou assim: ó, Ivani, esses são os nossos porquês e tudo que a gente sabe. Mas é seu direito. E pra você ter uma clareza maior, só você conversando com ela pra você entender. Então, conversa com ela, nem fala isso que a gente falou, espera ela falar. É a versão dela e você vai saber se o que a gente tá te falando é verdade ou não, caso você tenha dúvida de alguma coisa. E eu acho que esse é o meu resumo, gente. Foi isso que aconteceu, foi dessa forma que eu descobri. Claro que depois disso eu precisei fazer terapia. A psicóloga explica que normalmente quando a pessoa descobre que ela é adotada e ela já tem uma certa idade, né? A pessoa pode ter duas reações. Primeira reação, reação de revolta, se revolta com todos ao redor, inclusive com quem sabia. E a segunda reação é a de tristeza profunda, aonde a pessoa sente que ela não pertence a lugar nenhum, que a vida dela foi uma mentira. E foi assim que eu me senti, como se tudo que eu tivesse vivido tivesse sido uma mentira, como se eu não pertencesse, como se eu fosse sozinha no mundo. E claro que hoje em dia eu não penso dessa forma, eles são pessoas maravilhosas. E é isso, hoje eu consigo lidar de uma forma melhor com essa história. Já foi muito difícil pra mim, hoje não é. Tem ali esses momentos que eu vou falar que às vezes eu acabo ficando um pouco mais abalada, principalmente quando eu entro em detalhes mais a fundos, né? Eu não tenho contato com a minha genitora, não tenho contato com o meu genitor, como eu falei pra vocês, eu nem sei quem ele é, mas
Eu acho que é isso, gente. E aí eu vou deixar uma caixinha de perguntas pra vocês, que eu sei que vocês podem ter algumas curiosidades a respeito da minha história. Fiquem à vontade pra me perguntar. Eu não tenho problema em falar, tá? Eu posso gravar um vídeo falando, eu posso responder diretamente mesmo nos stories. É isso. Um beijo e até a próxima.